Sistema Positivo de Ensino. Eu sou o professor Renato Mocelin e nós vamos resolver as questões aqui da terceira série do Enem. Vamos lá? Uma gigante da indústria da internet, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia à sua página palestina. O site de buscas alterou sua página quando acessada da Cisjordânia. Em vez de territórios palestinos, a empresa escreve agora Palestina, logo abaixo do logotipo. O gesto simbólico, pela mudança no status dos territórios palestinos, significa: aquela região é uma região envolta em conflitos que vêm desde a criação do Estado de Israel em 1948. Lógico que os conflitos existiram muito antes da criação do Estado de Israel, mas eles se aprofundaram. Por quê? Porque após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra, nós tivemos aquela região passando para o domínio britânico. Judeus e árabes se digladiavam pelo domínio do território. Até que em 1947, a Organização das Nações Unidas votou pela partilha da Palestina. De acordo com a partilha que foi votada na ONU, era para ser criado um Estado judeu e um Estado árabe. E a cidade de Jerusalém, por ser uma cidade sagrada, tanto para muçulmanos quanto para judeus, é sagrada também para os cristãos, deveria ter status internacional. Não deveria ser nem judia, nem árabe. Os países da chamada Liga Árabe não aceitaram a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em maio de 48, mas não foi criado um Estado palestino. E os países da Liga Árabe atacaram Israel. Nós tivemos a primeira guerra árabe-israelense, que foi vencida por Israel, que anexou territórios que deveriam fazer parte de um território palestino. Quando nós usamos o vocábulo palestinos hoje, estamos nos referindo a árabes que viveram ou vivem na região que foi chamada de Palestina. Em geral, são muçulmanos, mas há também palestinos que são cristãos e que professam outros credos religiosos. Mas majoritariamente são muçulmanos. Nós vamos ter a Guerra de Suez, ali em 56, Egito contra a Grã-Bretanha, França e Israel, pela questão ali do Canal de Suez e por outras questões também. Mas uma guerra que deixou consequências profundas, marcas profundas, foi a Guerra dos 6 Dias. Israel contra Egito, Síria e Jordânia. Israel obteve uma vitória assim esmagadora. O Egito perdeu a faixa de Gaza e o Sinai. A Jordânia perdeu a Cisjordânia e a Síria perdeu as colinas de Golã. E toda a cidade de Jerusalém caiu sob o domínio do Estado de Israel. Nós vamos ter uma outra guerra, a guerra do Yom Kippur, em 73. Os palestinos haviam criado a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e surgiram outras organizações palestinas também. E nos anos 70, os palestinos apelaram para ações terroristas contra alvos israelenses. Foi só na década de 90, quando o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, conseguiu colocar lado a lado o senhor Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, e o senhor Yasser Arafat, líder máximo da OLP, que nós tivemos um esboço de acordo, né, que com dificuldades vem sendo implementado, mais com retrocessos do que com avanços nas últimas décadas. Então, a
devolução de territórios para os palestinos, a Cisjordânia, a faixa de Gaza. Infelizmente, o Rabin foi assassinado, o Arafat não teve força para conter os fundamentalistas contrários à existência do Estado de Israel. E aqui o texto não entra nessas peculiaridades, mas destaca o quê, né? O surgimento de um país binacional, não foi criado um país binacional. Fortalecimento de movimentos antissemitas, também não há nenhuma referência a isso. Esvaziamento de assentamentos judaicos. Os assentamentos judaicos, quer dizer, continuam existindo naquela região. Reconhecimento de uma autoridade jurídica. Aí sim, aí está correto. O reconhecimento que naquele território os palestinos têm a autoridade. Letra D, portanto. A questão seguinte. As brigadas internacionais, unidades de combatentes formadas por voluntários de 53 nacionalidades, dispostos a lutar em defesa da República Espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil cidadãos de várias partes do mundo, incluindo brasileiros, 40 brasileiros, tenham se incorporado a essas unidades. Apesar de coordenadas pelos comunistas, as brigadas contaram com membros socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas. A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na década de 1930. A perspectiva política comum que promoveu a mobilização descrita foi a década de 30 foi marcada pelas consequências gravíssimas da crise de 29, uma crise norte-americana que tornou-se mundial devido à posição hegemônica dos Estados Unidos na economia mundial. Com a Espanha não foi diferente. Em 31, o rei Alfonso XIII foi obrigado a abdicar. A Espanha viveu dias turbulentos. Você estudou que já no começo da década de 20, Benito Mussolini chegara ao poder lá na Itália. Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar. E em 33, a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha. Esses estados totalitários estavam em alta. E na Guerra Civil Espanhola, nós vamos ter o apoio da Alemanha de Hitler, da Itália de Mussolini, de Portugal de Salazar, aos nacionalistas dos generais Mola e Franco, que lutavam para derrubar o governo republicano, que era um governo da Frente Popular, que vencera as eleições de 36. Era um governo, eu diria, de centro-esquerda, que estava realizando uma reforma agrária, que ferira os interesses da igreja, de setores do empresariado, de grandes proprietários rurais. E a Guerra Civil dividiu a Espanha. Mas provavelmente o resultado teria sido outro se a guerra tivesse ficado circunscrita aos espanhóis. O apoio da Alemanha, da Itália, principalmente da Alemanha, foi fundamental para a vitória dos nacionalistas. É verdade que os republicanos tiveram apoios externos também, da União Soviética, do México, um apoio bastante, mais, eu diria, simbólico, né? E das brigadas internacionais,
conforme vocês leram no texto, eram pessoas, em geral jovens, oriundas de diversos países, vejam ali, 53 nacionalidades, inclusive alguns brasileiros, que foram lutar pela causa republicana. Para combater o quê? Para combater o fascismo. Então, uma crítica ao stalinismo? Não. Um combate ao fascismo. É a alternativa B. Rejeição ao federalismo? Não. Apoio ao corporativismo? Não. Adesão ao anarquismo. Apesar que alguns até eram anarquistas. Então, letra B. Analisando o selo mexicano, é possível afirmar que o principal objetivo da Revolução Mexicana de 1910 foi a implementação da... Vamos observar o selo. Revolução Mexicana, 1910, 1960. Reforma agrária. E vocês têm ali imagem de um trator, né, de camponeses, enfim, de uma plantação. Quando você estudou a Revolução Mexicana, você viu lá que foi uma revolução camponesa, predominantemente camponesa. É claro que ela foi provocada por uma cisão das oligarquias, também pelos interesses da burguesia em ascensão, mas os principais líderes camponeses, Emiliano Zapata, Pancho Villa. Vamos agora às alternativas. Reforma agrária, pois mesmo após a independência, o sistema de distribuição de terras permaneceu desigual no México. É essa, né? Principalmente na década de 1930, no governo de Lázaro Cárdenas, milhões e milhões de hectares de terras foram distribuídas aos camponeses. Então, a Revolução Mexicana caracterizou-se por ser uma revolução camponesa. As demais alternativas. Mecanização do campo mexicano, tendo em vista a política de distribuição igualitária de terras no governo de Porfírio Díaz. Porfírio Díaz era um ditador. Ele foi exatamente derrubado pela Revolução. Reforma agrária no país, uma vez que camponeses, indígenas, mestiços desejavam se inserir no sistema mexicano de latifúndio. Não, eles combatiam o sistema de latifúndio. Mecanização do campo, incentivando a implantação de latifúndios. Também não, era para destruir os latifúndios. Reforma agrária para a distribuição igualitária de terras entre a elite local e a Igreja Católica. Também completamente absurda essa alternativa aí. É a letra A, reforma agrária, pois, mesmo após a independência, o sistema de distribuição de terras permaneceu desigual no México. Vamos lá. A imagem refere-se a uma política da África do Sul, que vigorou de 48 a 94. Fotografia de época de um jovem negro sentado no braço de um banco de rua, destinado aos indivíduos brancos europeus na África do Sul, em data desconhecida. Bom, aqui vamos lembrá-los. A África do Sul foi colônia da Grã-Bretanha, mas no seu processo de conquista e colonização tivemos a presença de holandeses. Nasceu a União Sul-Africana, formada pela Colônia do Cabo, lá para o Transvaal, Orange, Natal. E, paulatinamente, a África do Sul vai obtendo independência em relação à Grã-Bretanha. Em 1948, um grupo nacionalista
instaura de forma explícita o apartheid, quer dizer, a segregação racial. E esse regime de segregação racial, ele existiu na África do Sul de 48 até 94. Você deve observar que o apartheid ele existiu durante o período da Guerra Fria. E esse regime segregacionista teve o apoio dos Estados Unidos. Pois, em plena Guerra Fria, os governantes dos Estados Unidos temiam que o Congresso Nacional Africano, considerado de esquerda, pudesse tornar a África do Sul um país aliado da União Soviética, como já acontecera com Angola, com Moçambique, com a Guiné-Bissau, após tornarem-se independentes de Portugal. Nelson Mandela, que era um dos líderes do Congresso Nacional Africano, foi preso em 1963, acusado de terrorismo, de incentivar o terrorismo, e ficou preso 27 anos. Foi execrado pela mídia estadunidense, foi apresentado como terrorista, inclusive em publicações aqui no Brasil. Mas com a Guerra Fria se esvaindo e com crescentes protestos na África do Sul e o isolamento do regime da África do Sul no plano internacional, nós vamos ter uma saída negociada. Em 1990, Mandela foi libertado. Ele e o presidente Frederic de Klerk foram agraciados com o Prêmio Nobel da Paz. E em 1994, Mandela foi eleito presidente da África do Sul. O primeiro presidente negro da África do Sul, buscando uma saída não traumática, né, para esse processo de democratização da África do Sul. Então a alternativa correta aqui, apartheid, regime implantado por Nelson Mandela. Não, Nelson Mandela desmontou esse regime. Lei da terra, regime de inclusão social dos negros. Não. Apartheid, regime de segregação racial entre brancos e negros. É essa. Letra C. A análise do cartaz permite afirmar que a Revolução Cultural Chinesa foi uma política. Aqui vocês têm a figura de Mao Tse-tung e estudantes com o livro vermelho, uma série de excertos de textos de diferentes épocas escritos por Mao Tse-tung. A Revolução Cultural, ela foi ali de 66 a 69 e foi um período de radicalização, incentivada essa radicalização pelo próprio Mao, que queria retomar o controle do Comitê Central do Partido Comunista. Então, durante a Revolução Cultural, pessoas foram torturadas, presas, e também tudo que fosse ocidental vai ser desprezado, como burguês, como capitalista. Também um ataque às tradições, a determinados valores da sociedade chinesa. Foi um período marcado por uma forte luta interna em que antigos dirigentes foram afastados. Por exemplo,
aquele que depois tornou-se um dos artífices das transformações ocorridas na China nos últimos 40 anos, Deng Xiaoping, um revolucionário que participou da Grande Marcha, que esteve ao lado de Mao, ele foi afastado dos cargos que ocupava. Então aqui, a socialista radical de aproximação da juventude aos ideais de Mao Tse-tung. Essa, né? Essa. Mais tarde, Mao procura arrefecer os ânimos e mais tarde a Revolução Cultural vai ser condenada e alguns de seus principais líderes acabaram presos, julgados e condenados. Tendo em mente que o Estado de Israel foi criado pela ONU em 48, pode-se afirmar que a independência, representada na fotografia acima, foi uma vitória do. Então vocês têm ali uma imagem, né? Maio de 48, bandeira do Estado de Israel, dia da independência, né? Nacionalismo judaico, movimento internacional judeu para a criação de uma nação na Europa. Não. O Estado de Israel foi criado no Oriente Médio, no território que era chamado até então de Palestina. Sionismo, movimento internacional em defesa da causa dos indivíduos assassinados nos campos de concentração nazistas. Também não. Nacionalismo judaico, movimento judeu contra o Holocausto pelo judeu alemão na Segunda Guerra Mundial. Socialismo, movimento político-social em defesa dos judeus e do retorno à sua terra prometida. E sionismo, movimento dos judeus pela causa do retorno de seu povo à Palestina. Então, é a alternativa I, né? Alternativa I. Na produção social, que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações corresponde a um estágio definido. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real, sobre o qual se erguem a superestrutura política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. É um texto de Karl Marx, né, da obra Prefácio à Crítica da Economia Política. Karl Marx nasceu na Prússia, que depois deu origem à Alemanha, em 1818. Ele estudou Direito, Filosofia, teve problemas com as autoridades prussianas, viveu um tempo na França, depois na Bélgica, e grande parte ali dos anos 50 até a sua morte em 1883 na Inglaterra. Teve Engels, Friedrich Engels, seu amigo e ao mesmo tempo coautor de algumas de suas obras. E para Marx, é a infraestrutura econômica que determina, né, em última instância, a superestrutura jurídico-política e ideológica. Então aqui nós temos como alternativa correta a
Letra B, né? O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Só o trabalho é que produz valor para Marx. Então, alternativa B. Vamos agora para a questão seguinte. Em 1949, a maior parte das tropas estrangeiras já tinha saído dos dois países. Mas, no ano seguinte, a tensão explodiu com a invasão das forças norte-coreanas do lado sul. 2 dias depois, o então presidente americano, Harry Truman, mandou tropas para lutar ao lado da Coreia do Sul. Outros 15 países também enviaram soldados. Enquanto essas tropas avançavam para o norte, a China comunista entrou na história para defender os norte-coreanos. Guerra da Coreia. A Península Coreana foi dominada pelo Japão até 1945. Quando os japoneses foram expulsos da Coreia, a Coreia acabou se dividindo. A Coreia do Sul, com capital em Seul, com um regime aliado dos Estados Unidos e com um sistema capitalista. Syngman Rhee, o líder. Já a Coreia do Norte, com capital em Pyongyang, liderada por Kim Il-sung, aliada da União Soviética, com um regime socialista. Então vamos ter a Coreia do Norte, socialista, aliada de Moscou, e a Coreia do Sul, capitalista, aliada dos Estados Unidos. Como diz o texto, em 49 a situação era tensa, mas no ano seguinte a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. A Organização das Nações Unidas condena a Coreia do Norte. E tropas internacionais lideradas pelos Estados Unidos foram em socorro da Coreia do Sul. Quando parecia que a Coreia do Norte seria derrotada, a China interveio. E a Guerra da Coreia, de 50 a 53, ela não trouxe alterações territoriais, pois até hoje a Península Coreana continua dividida. A Coreia do Norte, que continua com um regime dito socialista, um país bastante isolado, que investe maciçamente na produção de armamentos, ao que parece a Coreia do Norte possui armas atômicas, e a Coreia do Sul, que teve um desenvolvimento econômico fantástico a partir dos anos 70. Então aqui, o texto trata da Guerra da Coreia, um conflito ainda atual, iniciado no ano de 1950. Esse conflito ocorreu entre a Coreia do Norte, influenciada pelo capitalismo, não. A Coreia do Norte tornou-se socialista. A Coreia do Sul, apoiada pela China comunista, não. A Coreia do Sul vai ser apoiada pelos Estados Unidos. Coreia do Norte, influenciada pelo comunismo, e a Coreia do Sul, pelo capitalismo, durante a Guerra Fria. Então essa é a alternativa correta, a letra C. Enunciado. Para completar o batalhão, aliste-se. MMDC. O cartaz se refere ao movimento MMDC. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, que lutou na 1930, o triunfo do movimento que derrubou o presidente Washington Luiz. Nas eleições presidenciais de 1930, o candidato da situação
do presidente Washington Luiz era o paulista Júlio Prestes. A oposição, a chamada Aliança Liberal, tinha como candidato o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas, que tinha como vice o paraibano João Pessoa. Realizadas as eleições, venceu o candidato da situação. Aliás, como sempre, a situação vencia. Júlio Prestes. Os derrotados não aceitaram o resultado. Mais tarde, João Pessoa foi assassinado em Recife por uma questão pessoal, nada a ver com a política, pelo menos na esfera federal. E a oposição vai usar a morte de João Pessoa para atacar o Washington Luiz. Em 3 de outubro, iniciou-se um movimento no Rio Grande do Sul, que logo teve uma ampla adesão no Estado. Também em Santa Catarina. Aqui no Paraná, as tropas federais tentavam impedir o avanço das forças sulistas revolucionárias. Mas houve, lá no Rio de Janeiro, um golpe. O presidente Washington Luiz foi afastado. Um governo provisório formou-se e esse governo provisório entregou o poder ao Dr. Getúlio Vargas. Agora vejam bem, o presidente deposto, Washington Luiz, era um político paulista, apesar de ter nascido em Macaé, no Rio de Janeiro. E o presidente eleito era paulista e não assumiu. E o governo de Getúlio não deu aos paulistas a importância que o Estado tinha no plano político, não correspondia à importância econômica do Estado. E Getúlio estava protelando, né, na visão dos paulistas, a redemocratização do país. E eles iniciaram um movimento para depor Getúlio Vargas, em 9 de julho de 1932. Um movimento constitucionalista. Antes, protestos foram reprimidos. Esse movimento constitucionalista foi vencido. Então, trata-se da intentona comunista. Não, a intentona comunista foi em 1935, para tentar derrubar Getúlio Vargas. Nem nada a ver. Revolução Constitucionalista de 1932, liderada por Minas Gerais, não foi liderada por São Paulo. Intentona comunista organizada por Luiz Carlos Prestes, também não. Revolução Constitucionalista de 1932, organizada por São Paulo. É essa a correta alternativa D. Belmonte. O mundo é uma bola em jogo entre Truman e Stalin. À esquerda, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos. À direita, Joseph Stalin, presidente da União Soviética. A charge ironiza os governantes americano e soviético que disputaram o mundo em um evento histórico denominado. Vejam bem, Estados Unidos e União Soviética foram aliados durante a Guerra Fria. Porém, essa aliança, ela foi se deteriorando ainda durante a guerra. Porque os interesses eram divergentes, por exemplo, no que diz respeito a como seria o mundo depois da guerra. Em 1947, nós vamos ter aqui o início daquilo que ficou conhecido como Guerra Fria. Os soviéticos, alegando que precisavam de uma área de segurança, na medida que foram expulsando os alemães do leste europeu, foram impondo regimes subservientes a Moscou. Na Polônia, na Hungria, na
Romênia, na Bulgária, na Tchecoslováquia, na Albânia. A Iugoslávia de Tito, Marechal Tito, manteve independência em relação a Moscou. O presidente Truman, então, perante o Congresso dos Estados Unidos, prometeu conter o expansionismo soviético. Nós podemos dizer que a Guerra Fria consistiu em uma série de conflitos econômicos, políticos, ideológicos e indiretamente militares entre as duas superpotências do pós-Segunda Guerra. É interessante destacar que Estados Unidos e União Soviética em nenhum momento entraram em conflito direto. Por exemplo, na Guerra da Coreia, houve a intervenção direta dos Estados Unidos e indireta da União Soviética, fornecendo armamentos, assessores militares aos norte-coreanos. Já na Guerra do Afeganistão, houve a intervenção soviética. Os Estados Unidos apoiaram os guerrilheiros Mujahedin com recursos econômicos e com armamentos. A Guerra Fria teve consequências, inclusive na América Latina, especialmente depois da Revolução Cubana. Hoje, não é segredo que os Estados Unidos apoiaram golpes, como, por exemplo, o que depôs o presidente João Goulart no Brasil. Mais tarde, o golpe que depôs o presidente Salvador Allende lá no Chile. Então, aqui, uma questão relativamente fácil, né? Guerra Fria, ocorrida após a Segunda Guerra Mundial. Letra A, né? Cartaz de propaganda peronista. Trabalhadores fabris, homens de macacões e família, pai, mãe e crianças ao centro, saúdam Perón. Analisando o cartaz de propaganda peronista, verifica-se o caráter. 1945, eleições na Argentina, a vitória de Juan Domingo Perón. Perón militar, que soube se aproximar dos trabalhadores e governou a Argentina ali de 46 até 55, quando foi deposto, e adotou uma política não se subordinando nem a Moscou, nem a Washington, no plano externo, e graças aos recursos acumulados durante a Segunda Guerra, pôde desenvolver políticas sociais significativas. Resumindo, as condições de vida dos trabalhadores, os salários reais se elevaram durante o regime de Perón. A sua esposa, Eva Maria Duarte de Perón, chamada carinhosamente de Evita, tornou-se uma espécie de rainha dos descamisados. Então, os trabalhadores recebiam assistência médica, hospitalar, recursos os mais diversos. Os adversários de Perón vão acusá-lo de ser populistas, a Evita de ser demagogas, mas eles tinham uma base popular bastante sólida. É verdade que usaram de forma intensa propagandas e de meios, muitas vezes, nada democráticos em relação aos seus adversários políticos. Então, aqui, bem fácil também, é a letra A, populista da política de Perón na Argentina. A charge produzida
entre 30 e 32, representando a prisão de Mahatma Gandhi, passa a ideia do... Reparem bem, nós tivemos a Revolução Industrial. Os países que se industrializaram necessitavam de matérias-primas baratas, de mercados consumidores. Então, a partir da Ásia, da África, e os britânicos, paulatinamente, no primeiro momento, através da Companhia das Índias, foram se apossando do subcontinente indiano. A Índia vai se transformar na mais importante das colônias britânicas. Porém, nos anos 30, um movimento favorável à independência da Índia foi ganhando força. E um personagem tornou-se uma espécie de símbolo das lutas dos indianos. Mahatma Gandhi, a grande alma. Gandhi adota uma estratégia inusitada, diferente, para combater os britânicos. A não violência, a não colaboração, a desobediência civil, o boicote aos produtos britânicos. Gandhi foi preso mais de uma vez, mas as autoridades britânicas acabavam tendo que libertá-lo. Tal a pressão popular. Finalmente, em 1947, os britânicos concederam ou foram obrigados a se retirarem da Índia. A Índia tornou-se independente, mas Gandhi estava triste, porque ele sonhava com uma Índia una, multiétnica, democrática, pluralista, onde convivessem muçulmanos, budistas, hinduístas, cristãos. Mas não foi o que aconteceu. A Índia se fragmentou. Nós vamos ter a criação de um país para os muçulmanos, o Paquistão. Então, a República do Paquistão, a República da Índia, o Ceilão, que depois tornou-se Sri Lanka. Mais tarde, o Paquistão Oriental passou a se chamar Bangladesh. E o Gandhi acaba sendo assassinado em janeiro de 48 por um fanático hinduísta. Então, aqui a resposta correta é a letra E, né? Apoio político-social a Gandhi nas lutas pela independência da Índia. Um tema importante, o processo de descolonização ali da Ásia e da África. Vamos adiante. A Revolução Cubana de 59 relacionou-se à doutrina Monroe por quê? Assegurou a liberdade cubana perante a Espanha e o alinhamento ideológico aos Estados Unidos. Não. A Revolução Cubana vai, num primeiro momento, ser uma revolução nacionalista que depõe o ditador Fulgêncio Batista. Mas na medida que os revolucionários, liderados por Fidel Castro, foram violando os interesses de empresas dos Estados Unidos, bancos, e adotando uma política externa independente, o presidente Kennedy apoiou elementos anticastristas que desembarcaram na Baía dos Porcos para tentar derrubar Fidel. Esse movimento fracassa. E Fidel, em maio de 61, anunciou que Cuba se tornava um Estado socialista. Cuba havia se aproximado econômica e politicamente da União Soviética. E Cuba tornou-se uma espécie de Estado proibido na América Latina. A resposta certa libertou Cuba da dominação imperialista estadunidense, presente na ilha
desde sua independência. Porque, vejam, quando da Guerra de Independência de Cuba, que era a colônia da Espanha, houve a intervenção norte-americana. Cuba tornou-se, entre aspas, independente. Por que entre aspas? Porque na Constituição cubana foi colocada uma emenda, a emenda Platt, que dava o direito de intervenção aos Estados Unidos. Cuba, portanto, era uma espécie de quintal dos Estados Unidos até a Revolução de 59. Então a resposta correta é a letra D, né? Letra D. Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se chamou a política dos governadores. Em círculos concêntricos, esse sistema vem cumular no próprio poder central, que é o sol do nosso sistema. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX e fortaleceu o poder militar enquanto fiador da ordem econômica, não. Presidencialismo com o objetivo de limitar o poder dos coronéis. República Velha, 1889-1930. Foi a República dos Coronéis, os não coronéis do Exército ou da Polícia, mas sim da Guarda Nacional. Eram, em geral, fazendeiros, eram potentados locais que trocavam favores políticos por votos, que fraudavam eleições. Eleições a bico de pina, né? Eleições que sempre os candidatos oficiais venciam. Domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. Então, essa política dos governadores, ela foi implementada por Campos Salles, né? E nós vamos ter o governo federal apoiando os governadores e os governadores apoiando o governo federal. O que, de certo modo, matava o princípio federativo, né? Que, de acordo com o federalismo, os estados deveriam gozar de autonomia. Então, é a letra C. No dia 20 de julho de 1969, um domingo, 2 homens pisaram pela primeira vez na Lua. Um deles, o comandante Neil Armstrong, de 38 anos, escorregou na escada da pequena nave com a qual pousou na superfície lunar e por pouco não imprimiu ali a mão antes do pé. A 96 mil metros de altura, o ex-piloto de testes, Michael Collins, de 38 anos, como os outros, encarregado de pilotar o módulo de comando da Columbia, só conseguiu sentir-se verdadeiramente aliviado no dia seguinte, quando seus 2 companheiros se uniram a ele para a viagem de volta à Terra. O texto conta curiosidade sobre a história da chegada. 2 soviéticos à Lua durante a Guerra Fria. Aqui é interessante destacarmos que durante a Guerra Fria as disputas ocorreram em diversos níveis, até nos esportes, nos Jogos Olímpicos, soviéticos e norte-americanos procuravam obter um maior número de medalhas. Muitas vezes, quando equipes soviéticas
enfrentavam equipes norte-americanas, era uma verdadeira guerra, e a parte esportiva era deixada de lado. Tempos mais tarde, foram revelados escândalos em que muitos atletas teriam usado de artifícios, os mais variados, inclusive o doping, né, para conseguirem melhores resultados. Um dos aspectos cruciais da Guerra Fria foi a corrida armamentista. Vejam vocês que em 1945 os norte-americanos, apenas os norte-americanos, possuíam armas atômicas. O lançamento das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, o presidente Truman alegou que era para abreviar, para pôr rapidamente um fim à guerra frente ao Japão. Mas os críticos afirmam que era também um recado à União Soviética, que os norte-americanos possuíam a superioridade bélica. Vejam que, com o expansionismo soviético no leste europeu, os norte-americanos vão dar várias respostas. O Plano Marshall, para tentar amenizar os problemas econômicos da Europa destruída pela guerra, o programa de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países europeus, a criação da OTAN, da Organização do Atlântico Norte, uma organização militar, depois a OTASE, a ANZUS, e a corrida armamentista. Já em 1949, os soviéticos fizeram um teste bem sucedido com uma bomba atômica. Em 1952, nós vamos ter o teste bem sucedido feito pelos Estados Unidos com a bomba de hidrogênio. Não deu tempo nem de comemorar, porque os soviéticos fizeram um teste em 1953, chegaram eles também à bomba de hidrogênio. Mas aí você poderá perguntar, e o que isso tem a ver com a corrida espacial? Tem muito a ver. Por quê? Porque os soviéticos, eles tinham bombas atômicas, tinham bomba de hidrogênio, mas os Estados Unidos possuíam a superioridade aérea. Quando os soviéticos colocaram no espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957, os norte-americanos ficaram preocupadíssimos, porque com algumas adaptações, o foguete que colocou o Sputnik no espaço poderia carregar uma bomba, por exemplo. E o presidente John Kennedy, mais tarde, vai investir pesado na corrida espacial. As missões Apollo, até que, em 20 de julho de 69, conforme vocês têm aqui, o homem na Lua. É verdade que tem gente que não acredita nisso até hoje. Bem, tem gente que acredita que a Terra é plana. Fazer o quê, né? Então, o texto conta curiosidades sobre a história da chegada dos soviéticos à Lua? Não. Os soviéticos colocaram o primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik. E os soviéticos colocaram também o primeiro homem no espaço. Isso em 61. Antes, o primeiro ser vivo no espaço. A cadela Laika, em 58. Que poucos contam é que a pobrezinha, 5 horas depois, veio a morrer. E o primeiro homem no espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin. Então não é a... Dos americanos, pela primeira vez no espaço, durante a Guerra Fria. Do homem à Lua, um feito americano durante a Segunda Guerra Mundial. Não, foi durante a Segunda Guerra Mundial, de jeito nenhum. Dos soviéticos ao espaço, no final
da Guerra Fria, não. O final da Guerra Fria, o final da Guerra Fria só aconteceu em 89, né, quando tivemos a queda do Muro de Berlim. Alguns autores consideram 89 e outros só arrematam a Guerra Fria mesmo em 91, quando a União Soviética deixou de existir. Do homem à lua, um feito americano durante a Guerra Fria. É a letra E, né? Do homem à lua, um feito americano durante a Guerra Fria. É um tema importante, Guerra Fria, né? Você tem que relacionar com questões as mais diversas, desde a corrida armamentista até a corrida espacial, mas muito importante. A corrida espacial, ela não era apenas uma disputa para saber quem estava se desenvolvendo mais, melhor, em termos científicos e tecnológicos. Ela também estava atrelada à corrida armamentista. Por hoje é só. Um forte abraço a todos.